até as 8 horas da noite, falando agora sobre violência sexual. A cada 2 horas e 13 minutos, uma pessoa foi violentada sexualmente em cidades de Santa Catarina em 2019. Durante todo o ano, mais de 3,9 mil pessoas relataram ter sido vítimas de estupro no estado, dentro ou fora de suas casas. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020. Se comparado a 2018, ano antes, quando 4.303 casos foram notificados, houve uma rápida queda de 8% no número de estupros em Santa Catarina. Mesmo assim, o número de 2019 coloca o estado entre os 10 com mais vítimas de abuso sexual no Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Entender um pouco mais sobre essa realidade fatídica do estado? Para ajudar a gente a entender mais, a gente conversa com o professor e delegado de proteção à criança e adolescente, mulher e idoso de Caçador, Marcelo Colasso. Boa noite, delegado. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui participando de uma conversa que é tão importante a todos nós. É uma conversa, é uma discussão cara à sociedade e a todos nós que combatemos diretamente esses crimes, sobretudo os crimes sexuais. Delegado, prazer imenso conversar contigo. Estamos todos muito ansiosos para debater essa pauta e conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade, né? Para começar, então, o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o que é considerado um crime de violência sexual? Já te adianto a pergunta se a violência sexual é considerada crime. Sim, é importante ter a sua pergunta, porque nós temos, a partir de 2009, uma alteração bem significativa no nosso Código Penal, que ele muda, inclusive, o título que traz, né, que compõe os crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, antes de 2009, nós tínhamos um título que era denominado crimes contra os costumes, e o legislador muito bem adequou esse título do Código Penal que trata dos crimes sexuais, né, trazendo o que nós chamamos de um novo nome iuris, dos crimes contra a dignidade sexual. Então, quando nós estamos aqui a tratar da violência sexual, vários crimes podem ser identificados. O estupro de vulnerável, nós temos hoje a figura de estupro coletivo, estupro corretivo, a importunação sexual e dentre esses várias figuras criminosas que configuram-se sim como violência sexual. Perfeito. E, doutor, conversando sobre isso, sobre esse aumento expressivo no número de casos, né? Eu queria te perguntar como é que a delegacia trabalha, como é que é a gestão desses casos, como que essas vítimas chegam. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Nós, nas especializadas em Santa Catarina, cada uma das 30 regionais da Polícia Civil é composta ou possui uma delegacia especializada de proteção, então, à mulher, à criança, ao idoso, ao adolescente, e nós, basicamente, os crimes sexuais, eles chegam à nossa porta, são a nós destinados. Nós temos, em especial, um atendimento psicológico inicial, que é feito com essas vítimas, ou seja, nos nossos quadros nós possuímos psicólogos policiais que, na maioria ou na grande maioria das vezes, faz ou presta esse primeiro atendimento para que nós possamos, não é, em primeiro lugar, acolher essa vítima, dar a ela, não é, uma atenção maior para que, em seguida, tomemos as providências criminais, ou seja, nós buscamos elementos informativos e provas para a comprovação da materialidade, da autoria desses crimes, né, e, posteriormente, enviá-los ao Poder Judiciário. Mas nós observamos muito, quando da chegada na delegacia, uma certa pecha que se alguns trazem, inclusive algumas vítimas trazem, e isso é normal até desse tipo de crime, é de ter uma certa recalcitrância
em nos externar o que efetivamente ocorreu, lógico, né, com um crime que atinge essa dignidade sexual dela e que psicologicamente a abala muito. Mas, de regra, nós podemos dizer que as delegacias, em especial Santa Catarina, que ela tem essa peculiaridade, essa característica que em outros estados não temos, de ter um psicólogo policial ou uma psicóloga policial que presta e presta muito bem esse primeiro atendimento na busca de informações, sempre evitando aquilo que nós chamamos de revitimização, sobretudo a revitimização ou a vitimização secundária, pois essas vítimas já sofrem uma vitimização primária quando lá do ato criminoso e não poderiam e não podem sofrer uma vitimização chamada secundária, que é aquela promovida pelos órgãos estatais quando não dão o devido a devida atenção àquela pessoa que é vítima de crime. Fantástico. Muito bom saber disso para os ouvintes que estão acompanhando a gente, né, doutor? Espectadores também que estão, internautas que estão acompanhando a gente, saber que essas vítimas de fato recebem um atendimento humanizado que tem como objetivo não fazer com que ela se sinta vitimada de novo, apesar de já ter sofrido uma grande violência. Fantástico saber disso. Doutor, Essa é uma grande preocupação que nós temos, e digo assim de maneira geral, né, evitar isso que se denomina a vitimização secundária. Né? Sabemos que esses crimes, eles ofendem muito, né, de forma psicológica a mulher, e ele não se dissipa, a mulher, o homem, ou a criança, o adolescente, enfim, né, e ele não se dissipa facilmente. Uhum. Até porque acredito que a pessoa vítima de uma violência sexual, ela tenha o medo, né, a dificuldade em se abrir, em falar, em denunciar o caso, justamente pela questão, vão duvidar de mim, vão desacreditar da minha palavra, ou vão me intimidar, não vão aceitar o que eu tô falando, e saber que tem de fato esse amparo é muito importante, né? Sim, como eu falei anteriormente, não é? Muitas vezes a pessoa tem arraigado aquele sentimento de que ela será contraditada, de que ela será desacreditada, na verdade, quando do relato desses atos. E não é, nós trazemos essa nossa concepção, essa nossa abertura em todas as delegacias do Estado, de que nós estamos ali prontos e abertos a receber as informações para darmos o melhor procedimento ou darmos o melhor encaminhamento a todas as vítimas. Perfeito. Doutor, entre ontem e hoje a gente teve uma grande polêmica saindo aí na mídia de todo o estado, falando sobre a acusação de estupro em relação ao atual prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, Jean Lourenço, sobre essa, de fato, essa acusação. E no anexo de todas as matérias estava, então, o boletim de ocorrência, né? De fato, é esse procedimento, doutor? Explica um pouquinho pra gente. A vítima vai lá, faz o boletim de ocorrência e daí, então, começa o processo de investigação e acolhimento dessa vítima? É isso mesmo. O cidadão tem, então, não é? Toda pessoa tem esse direito de nos comunicar, e aqui é que reside, então, a importância do trabalho da Polícia Civil, sobretudo das DPCAMs, porque nosso primeiro objetivo é acolher a pessoa, registrar o fato. Essa pessoa, então, ela será ouvida, será também submetida a exames, né, a exames técnicos pelos peritos do Instituto Geral de Perícias, bem como os materiais apresentados são também colhidos, são também preservados como provas e elementos informativos, e no decorrer da investigação, nós faremos, então, outras buscas de elementos e provas, não é? Por meio de oitivas, por meio de documentos, por meio de filmagens. Então, o procedimento inicial é efetivamente esse. Não é? Há um procedimento específico que garante à vítima também, não é? A preservação da sua identidade, e nós também primamos pelos direitos e garantias fundamentais de todos aqueles que são investigados, que são vítimas e que são testemunhas. Perfeito.
Doutor, no levantamento que foi publicado, né, o Anuário de Segurança Pública 2020, apontou que uma pessoa é estuprada a cada 2 horas em Santa Catarina. A gente tem muito, talvez, a imagem, quem está acompanhando a gente, de estupro já ligar diretamente a mulheres adultas, mas isso envolve crianças, jovens, não necessariamente mulheres, né? É comum, de fato, a violência sexual contra crianças e jovens? Infelizmente, nós temos um número muito grande, e eu observo em especial aqui, eu sou titular da Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, do meio oeste catarinense, cidade de Caçador, uma cidade com aproximadamente 90 mil habitantes, e aqui em especial, posso te dizer por esse trabalho diário, que existem muitos casos, sim, de violência sexual contra crianças e adolescentes. É, Dada, por óbvio, essa condição, então, mais frágil da criança, do adolescente, que é, muitas vezes, levado por maiores, por próprios familiares, né, a uma situação em que é violentada. Então, há sim um número muito grande. Sobretudo, nós temos aqui também que lembrar que não se pode esquecer disso, que nós vivemos, infelizmente, numa sociedade machista em que mulheres, mas crianças e jovens, adolescentes, são vistas ainda, infelizmente, como objetos. Nós observamos isso, né? Sobretudo quando da violência doméstica com crianças, pois nós temos um crime especial que foi introduzido aquela lei de 2009, que eu citei no começo, de 2015, que é o estupro de vulnerável. Nós observamos muito esse crime nas DPCAMs, e qual é a característica desse crime? É que o maior que tem uma conjunção carnal ou pratica qualquer outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos, mesmo que haja o consentimento dessa vítima, há caracterização do crime. Por quê? Porque aquela pessoa menor de 14 anos, presume-se que o consentimento dela ainda não é válido para ter uma relação sexual. Mas por que eu digo isso? Porque nós vislumbramos muito atos sexuais com crianças de 10, de 11, de 12, de 13 anos, a jovens de 13 anos, serem vistos por muitos homens como normal. E, na verdade, há a caracterização aí de um estupro com uma pena muito maior, um estupro qualificado, tendo em vista a idade da vítima. Uhum. Doutor, na tua experiência na DPCAM, né, quando uma criança ou o jovem é vítima desse tipo de violência, ele conta, ele relata logo para alguém, ou normalmente esse crime às vezes nem é relatado ou só mais tarde? Há aqui, inclusive há pouco estava com um caso muito semelhante ao que você me pergunta. Há por parte de muitas vítimas, um certo temor, uma temeridade em revelar aquele fato aos familiares, sobretudo por algo que tu me falou, inclusive antes, comentou muito bem, que é a temeridade de ser contraditado, de que alguém diga, não, isso é mentira, isso não aconteceu, é coisa da sua cabeça. Então, nós observamos muito quando tratamos de crianças e de jovens que são violentados, que há muitas vezes uma certa resistência deles em revelar aqueles fatos por basicamente em duas situações, não é? Por duas razões. Uma é a temeridade da reação da família naquele momento, eis que muitas vezes o violentador, o autor, é um integrante da família, e outra por achar que as demais pessoas, vão então, não irão, na verdade, acreditar naquele relato dado a ela. E aí nós, já que falamos então dessa vitimização, nós teremos lá no momento, e temos muito isso, sabe? No momento do crime, essa vitimização primária, aí quando chega nos órgãos de apuração, uma vitimização secundária, quando não se dá muita importância ao relato da vítima, graças
graças ao nosso trabalho e à nossa equipe, isso acontece pouco, mas nós temos a chamada também vitimização terciária, é aquela na qual a família ainda culpa a vítima por ela ter sido violentada, dizer, olha, você agiu de tal forma, então por esse motivo a culpa é sua. Esses são fatores que nós observamos que acabam, então, distanciando muito as vítimas, muitas vezes, do relato logo após o acontecimento. Lógico que isso nos traz um pouco mais de dificuldade quando da investigação, pois vários indícios podem se apagar, sobretudo quando nós precisamos dos exames técnicos, não é? Um exame de conjunção carnal, um exame de lesões corporais. Mas eu te digo que revelo que nós temos procedimentos muito bem colocados e delineados nas DPCAMs já, do atendimento dessas vítimas. Por quê? Porque apesar de nós termos recentemente, ano passado, uma edição de uma lei que traz, então, a possibilidade de uma prova antecipada em juízo, ou seja, um depoimento especial que deve ser prestado diretamente em juízo, nas DPCAMs, como nós temos os psicólogos formados e qualificados para ouvir essas vítimas, todas são de pronto e muito rapidamente encaminhadas ao atendimento psicológico, local em que aquele expert, com a sua qualificação técnica, não é, objetivando não revitimizar aquela pessoa que já sofreu o crime, ele obtém, então, informações do que houve. Então, nós temos, sim, um atendimento psicológico, sobretudo no caso das crianças, das jovens, não que não seja feito aos outros, mas um atendimento muito especializado nesses casos, do nosso psicólogo policial, que depois nos repassa a nós, autoridade policial, esses dados, essas informações, para que possamos dar continuidade ao nosso feito investigatório. Muito importante também aqui relatar, explicitar que nós também tomamos algumas medidas nesses casos concomitantes ao registro, logo após o registro também, que é uma profilaxia imediata, no caso, para evitar DSTs, não é? Também são ministrados os contraceptivos por próprio encaminhamento da rede pública de saúde. Então, não só a preocupação com a punição do autor, que ela também, a nós é importante, nós buscamos isso, por óbvio, não é? Mas a investigação efetiva do fato e o cuidado com a vítima, o amparo com a vítima, tanto no atendimento psicológico, quanto nessa profilaxia, quanto nesse cuidado com essa com ministrar esse contraceptivo e o atendimento posterior, encaminhando-a, para um atendimento psicológico posterior, que seja feito por parte do Estado ou do município, é sim uma das nossas grandes preocupações. Perfeito. Você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste através do youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Continua mandando aqui pra gente quais são as suas dúvidas sobre esse tema urgente que a gente está falando aqui no nosso programa. A gente espera no 48991564777. Agora 7h31. A gente faz um breve intervalinho, mas voltamos já já. Programa Atual. Seu dia a dia mais atualizado. Acompanhe de segunda a sexta-feira, durante o programa A Casa é Sua, o quadro De Olho no Palco, destacando o cenário cultural com a participação de artistas regionais e nacionais. O Grupo Catarinense de Rádios uniu as campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul e lança Campanha Azul e Rosa. Você pode participar da nossa campanha doando alimentos não perecíveis, que serão um carinho para as famílias dos pacientes em tratamento, atendidos pelas ONGs parceiras do GCR. E durante os meses de outubro e novembro, você acompanha em todas as nossas emissoras o trabalho maravilhoso feito por essas ONGs no combate do câncer de mama, colo do útero e próstata. Campanha Azul e Rosa. Todos unidos contra o câncer. Sou
Professora Karen Scherer, 50555. Propostas para a Câmara de Vereadores. Fiscalização das contas da Câmara e da Prefeitura. Rede de proteção à mulher que sofre violência. Educação pública e gratuita de qualidade. Emprego e renda dentro da ideia de desenvolvimento sustentável para agricultura, comércio e prestação de serviços. Professora Karen Scherer, 50555. Vem com a gente, que com o sol é diferente. Eu não quero que você acredite somente na minha capacidade de fazer mudança. Eu quero que você acredite na sua, na nossa capacidade de fazermos juntos. Quem fez Araranguá ser grande nunca foi um governo, foi sempre a nossa gente. E quando a gente quer, a gente faz. Vamos em frente, vamos juntos renovar Araranguá. Ricardo Guerelli, prefeito, 28, Novos Rumos Araranguá. Olá, amigo e amiga araranguaense. Hoje falaremos sobre um dos nossos setores com maior capacidade econômica, o turismo. Temos todas as ferramentas nas mãos. Turismo é uma questão de qualidade de vida para quem mora aqui e para quem visita Araranguá. Nossa gente é prioridade. Precisamos transformar nossa cidade em referência de turismo. A mudança certa é essa. Tudo que é bom ainda pode melhorar. Pode Daniel e Anísio de Araranguá. Peço muito mais que o seu voto. Peço sua confiança. Em alguns dias vamos votar em quem vai comandar nossa cidade nos próximos anos. Eu tenho planos para Araranguá, porque eu amo essa cidade e quero ver ela cada vez mais próspera. Eu prometo não decepcioná-los. Vote consciente, vote em gente que é da gente. Daniel e Anísio, vote 11. Você está ouvindo Programa Atual. Fique por dentro dos assuntos atuais, como carreira, moda, beleza, relacionamento, cultura e muito mais. Voltamos aqui no programa atual dessa quinta-feira, 29 de outubro. E você pode continuar interagindo com a gente pelo 48991564777. Voltando ao nosso assunto do primeiro bloco, delegado, queria te perguntar se vocês conseguem traçar algum perfil das vítimas de violência sexual, porque às vezes a gente pode ter uma visão equivocada de que isso só acontece em ambientes socioeconômicos desfavorecidos, né? Existe de fato algum padrão ou é muito diverso esse perfil de vítimas? Efetivamente é muito diverso. O que acontece quando nós trabalhamos os fatores socioeconômicos é aquilo que chamamos de cifra negra. O que é cifra negra? São aqueles crimes cometidos que não são notificados, não são noticiados, né? Então, nós vislumbramos, sim, a ocorrência, e isso é um tema não só pontuado no Brasil, mas em vários países, quando estamos a tratar dos elementos socioeconômicos, que é a cifra negra. Não chega ao nosso conhecimento porque a pessoa tem outras condições, muitas vezes, de resolver aquele problema, não é? Inclusive com a contratação de um advogado. Isso quando nós estamos falando aqui de vítimas adultas já. Não é? Então, contrata um advogado, separa ou toma outra atitude. Mas um padrão efetivo nós não temos. O que nós vislumbramos, como eu falei anteriormente, é a crescente ou a verificação de que jovens, crianças e adolescentes são vítimas em potencial. Perfeito. E, doutor, existe algum indício que explique ou que aponte uma possível explicação para esse aumento do número de casos? Nós temos o que eu posso te adiantar em relação a todos os crimes que são relacionados as violências que são, de certa forma, doméstica, porque nós temos uma incidência muito grande do estupro no âmbito doméstico, tá? Isso deve ser também muito bem colocado. Com a pandemia, nós tivemos um estreitamento das relações. Nós tivemos uma proximidade das relações. E essa proximidade trouxe também esse aumento, não é? Um aumento de casos. Outro fator ainda anterior à própria pandemia, e que nós observamos no anuário também, é que, em especial Santa Catarina, nós temos vários meios hoje dados à vítima para noticiar esse fato. E muitos, como o programa, e serve muito bem, e eu parabenizo, inclusive,
a vocês, não é, essa atitude, e que ela é replicada em vários locais, de conversarmos mais abertamente sobre esse caso. Isso motiva as pessoas a terem coragem de noticiar. Então, como eu falava, especialmente em Santa Catarina, nós temos vários modos, nós temos, inclusive, por meio da internet, uma delegacia especial de proteção à mulher, à criança, ao idoso, em que essas vítimas podem efetuar online o registro. Nós temos um telefone WhatsApp, que é o 48 988 44 0011, que é geral e que recebe, não é, de forma centralizada, várias notícias criminosas, sem contar que cada região também divulga seu WhatsApp de forma muito aberta, muito livre, e todos se colocam à disposição para o atendimento. Então, nós observamos isso, que esta busca nossa ativa pelas vítimas, nos colocando à disposição e informando-as principalmente dos procedimentos, como estamos fazendo agora, também é um fator responsável pelo crescimento dos números. Mas não que, ao meu sentir, não existissem antes esses crimes. Eles são, sim, mais noticiados, e nós acabamos tendo mais conhecimento e diminuindo aquela chamada cifra negra. E, delegado, um ouvinte pergunta aqui pra gente, assim, e quando já se passaram anos, ainda é possível realizar a denúncia? Como que funciona? Sim, veja que quando nós falamos, nós estamos aqui a falar de pano de fundo na seara da prescrição. Nós tivemos também uma alteração muito importante no Código Penal, com a lei chamada Joana Maranhão, depois daquele fatídica notícia daquela famosa nadadora brasileira que foi violentada quando jovem, e depois de muito tempo ela externou isso e o crime já estava prescrito. Hoje, a prescrição desses crimes sexuais, eles começam a ocorrer depois da maioridade da vítima, se ela não comunicou isso ainda. Então, vejo que nós temos aqui hoje uma possibilidade muito maior, de tirarmos ou não deixarmos que esse crime seja, então, acometido da prescrição. Uhum. E, delegado, como que funciona a questão das penalidades? Alguns ouvintes aqui interessados, e citando alguns casos que a gente teve acesso recentemente, de pessoas que foram condenadas ali, receberam a fiança, pagaram a fiança e foram liberadas. Como é que funciona essa penalidade? Explica um pouquinho para a gente. Veja que quando nós não podemos tratar, nesse caso especificamente da fiança, porque vamos pensar no caso do estupro. O estupro é considerado um crime hediondo, tanto na sua forma simples como qualificada lá no estupro de vulnerável. Então, nesses casos, ao menos em sede policial, não há o que se falar em fiança, em sede judicial também não, salvo raríssimos casos, mas as penalidades, a pena em abstrato desses crimes é muito grande. O estupro de vulnerável, na sua modalidade simples, tem uma pena máxima de 15 anos de reclusão. O estupro também, uma pena máxima de 10 anos. O que nós nos deparamos muitas vezes não é com a falta de uma legislação apta a coibir esses crimes, mas com talvez uma demora judicial, e às vezes a pessoa critica essa demora, mas muitas vezes ela é necessária para que todos aqueles elementos sejam efetivamente concretizados, solidificados, e tenhamos uma decisão mais concreta e com uma punição condizente com aquele fato. Então, falando de penas eficazes, nós vemos que as penas, ao menos abstratamente, aplicadas, elas são penas condizentes, sim, com essa forma, com esse tipo de crime. Uhum, perfeito. Doutor, falando sobre a vítima lidar com a situação, quem está ouvindo a gente, seja pelo dial, seja pela internet,
Infelizmente, se estiver passando por uma situação dessa, já passou, ou conhece alguém que já passou, como lidar com essa situação, doutor? Vocês têm algum tipo não necessariamente um conselho, mas talvez um protocolo de como a vítima deve lidar com essa situação? E o que nós sempre, como eu falei antes, como nós primamos por um bom atendimento, e notadamente um acolhimento, né, o que a vítima deve fazer? Ela deve perder aquelas suas amarras, muitas vezes sociais, ali, que a impedem de noticiar os crimes. Por quê? E como eu falei aqui, né, eu externei, nós temos ainda o 181, o 180. O 181 é um telefone gratuito que você pode ligar para a Polícia Civil, né, mesmo que você saiba de alguém, a sua identidade será preservada, você pode nos dar a notícia dos fatos, a própria vítima ou terceiro, ainda pelo WhatsApp ou pelo site, mas o mais importante é que se noticie, que se deixe de lado essa pecha de que alguém irá de pronto não acreditar naquele fato, mas bem pelo contrário, nós iremos investigar. Então, se está passando, se conhece alguém que está numa situação dessas, o nosso conselho é procure a Polícia Civil, procure as DPCAMs, procure um policial e noticie que você será, sim, bem atendida e nós daremos, sim, uma continuidade num trabalho investigativo de qualidade nesse caso. Uhum. Doutor, tu mencionou bastante a questão do relacionamento e do cuidado humano em receber, em acolher essa vítima, mas eu queria te perguntar se o Estado tem maneiras de dar suporte para essa vítima a longo prazo. Já foi condenado ou não? O Estado tem algum projeto, algum programa que dê suporte psicológico, social para essas vítimas de violência sexual? Vou fazer aqui, trazer numa visão macro, trazendo também à baila a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. Quando nós falamos de violência, seja ela violência doméstica, familiar, e aí inserida essa violência sexual, nós temos que pensar numa integração, numa multidisciplinariedade que a própria legislação nos traz. Ou seja, nós, como órgãos do Estado, temos uma função precípua de investigar esses casos, de dar todo o suporte que a mulher precisa, bem como encaminhá-la aos outros órgãos estatais, sobretudo de saúde e de assistência social, para que essa mulher também, essa criança, esse jovem, esse idoso, ele possua, sim, um amparo estatal. Então, basicamente, quando se vem até a delegacia, o nosso objetivo princípio é a investigação, com a humanização, sem dúvida, bem como ao encaminhamento. E aí entram outras instituições, como a assistência social, a saúde, o próprio judiciário, o próprio Ministério Público, e se formos lá observar a própria Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante, que também protege todos e trata dessa violência sexual, ela nos traz, sim, uma rede de apoio formada por vários órgãos, e não só o órgão de persecução criminal como nós somos, responsáveis por dar a essa mulher todo o suporte pós-factum também. Perfeito. E, delegado, ouvintes aqui perguntando se existe diferença entre o crime de violência sexual e o da pedofilia. Quando nós falamos em sentido assim macro, todos estão inseridos numa violência sexual. Todos aqui, ao fim e ao cabo, estão a tratar de violência sexual. Lógico que a pedofilia aqui, então, e que também ela é de forma mais severa punida, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, trata-se, então, de uma utilização de crianças, de jovens aqui, para, além dos atos sexuais,
auferir um retorno, um ganho econômico com a pedofilia. Não é? E todas essas, seja essa pedofilia efetiva com o jovem, com a jovem, seja a transmissão de imagens, de fotografias, que hoje é severamente e corretamente e severamente punida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz altas penas e a investigação é muito efetiva nesses casos. Uhum. E doutor, outros ouvintes aqui curiosos para saber se o assédio também é considerado um crime de violência sexual. O assédio sexual, aquele disposto lá no 216A do Código Penal, ele está, sim, inserido naquele capítulo, naquele título dos crimes contra a dignidade sexual. Né? Então, ele também é uma violência sexual que se dá em ambientes, muitas vezes aqui, né, tem as peculiaridades que são nos ambientes profissionais, nos ambientes onde há uma relação de subordinação. Né? E é muito, inclusive, tem decisões recentes dos tribunais também trazendo a caracterização desse crime no âmbito das instituições de ensino. Mas é muito importante algo aqui que há, inclusive, uma dúvida de muitos, é se esse crime ele seria necessário para a caracterização dele que houvesse um ato libidinoso, um constrangimento físico. Não há essa necessidade. O simples fato, né, de constranger aquela pessoa, assediando-a, né, com palavras, com bilhetes, com aquele incômodo diário, já caracteriza o crime. E se houver um outro ato libidinoso, né, não precisa nem ter conjunção carnal, por exemplo, né, daquela pessoa que passa a mão nos seios de alguém, nas nádegas, nas pernas, com um fim libidinoso, nós teremos ainda o estupro. Ou seja, o assédio não precisa que haja qualquer ato, não físico com a outra parte, com a vítima. Perfeito. Doutor, qual tu acha que é a importância de a gente trazer para a pauta de fato esse assunto, alertar os jovens, as crianças, trazer esse assunto para as famílias e para a sociedade como um todo? A importância, como eu falei antes, nós temos essas amarras sociais de não falarmos sobre determinados fatos, não falarmos sobre sexualidade, não falarmos sobre as relações sexuais, como elas se dão, a forma que devem ser realizadas, qual a forma correta. Então, eu acho que é de extrema importância que pais, educadores, aqueles que são responsáveis por jovens, sobretudo, eis que há uma grande preocupação com os jovens quando se fala em violência sexual, eles também tenham essa conversa que nós estamos tendo, que eles alertem o filho, conversem com o filho, ou com o parente, ou com aquele sob sua responsabilidade, de como devem ser os atos e como deve se portar aquela vítima, não é? Ou aquela pessoa que pode ser vítima em casos que se vislumbre uma eventual ocorrência do crime. Porque muitas vezes, sabe que me causa espécie, inclusive já ouvi alguns dizer assim, o meu filho, a minha filha está em determinado local e eu não me preocupo, porque se acontecer um crime sexual com ela, certamente o autor será punido. Mas será que aquele ato, aquele fato vai se apagar da mente dessa criança? Óbvio que não. Não irá. Então nós temos que pensar no quê? Na prevenção. E a prevenção começa com educação, começa com conversa, com conhecimento, e isso é muito importante que os nossos ouvintes, os seus ouvintes aqui, tenham essa consciência de conversar, porque muitas vezes nós acabamos vislumbrando que os fatos, sobretudo quando eu falava das relações sexuais de uma menina de 10 anos com um adulto, que caracteriza esse crime mesmo diante
da aceitação dela, que é viciada, essa criança muitas vezes jamais conversou com os pais sobre esse fato, sobre a relação sexual, e isso traz consequências penais, não é? Aquele que cometeu, então, esse crime, e acaba aquela vítima trazendo deletérias pechas aqui, não é? Ou ela ficando sempre com esse trauma, né? Deletérios traumas a ela. Perfeito. Doutor, quero agradecer imensamente a tua participação aqui, a disponibilidade em ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a participação, fico muito feliz que vocês têm esse objetivo de esclarecer a sociedade temas tão caros como esses, que são importantíssimos para o nosso desenvolvimento e, sobretudo, para a prevenção desses crimes que nos assolam. Eu quero deixar só aqui, então, a informação de que a Polícia Civil, então, possui, né, na sua página, a possibilidade da pessoa registrar diretamente a ocorrência, na Delegacia Especializada da Mulher também, na página da Polícia Civil, o telefone 48 98844 0011, em que as pessoas podem também nos comunicar os fatos. Perfeito. Doutor, novamente, muito obrigada e até mais. Nós conversamos hoje com o delegado da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Caçador, o Marcelo Colasso, sobre os números de violência sexual em Santa Catarina. Se você perdeu alguma parte dessa conversa super produtiva, não tem problema, tá? Só acessar o youtube.com/Rádio Cidade em Dia e procurar pelo programa atual desta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Lembrando você que a nossa programação aqui da Rádio Cidade em Dia vai das 6h30 da manhã até meia-noite, com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Antes de a gente encerrar o nosso programa, a gente fala agora com o Teacher Renan Zata no quadro Do You Know? Do You Know? Você sem dúvidas na hora de falar inglês. Good evening, teacher! Good evening. Do you have your costume ready? Não entendi, teacher. Sua fantasia pro Halloween da escola, preparada? Não. Sem criatividade para pensar em fantasia, teacher. Olha que o prêmio é bom, hein? As cestas são bem da hora. Pois então, tá valendo a pena, mas eu quero saber da nossa dica de hoje. Ok. Antes da dica de hoje, para o pessoal aí que a gente está fazendo as fantasias de Halloween, para que você saiba, o Halloween nos Estados Unidos ele é muito popular, não só pelas fantasias assustadoras, mas várias pessoas se utilizam de várias fantasias. Inclusive, nós recebemos várias do Willy Wonka, do Harry Potter e de várias outras fantasias, né? Afinal, o Halloween ele já virou nos Estados Unidos uma festa fantasia e não aquela festa assustadora como muitas pessoas têm essa ideia. Mas algumas coisas ainda se perpetuam, que é o caso dessa. Mas vamos ao que interessa. Uma das dificuldades que os meus students tiveram essa semana e que eu sempre oriento eles com relação à tradução dos pronomes. Porque no português nós somos acostumados a utilizar sempre o seu e o sua. No inglês isso confunde bastante com o your. O your, que seria o seu, ele se refere à pessoa com quem eu estou falando, que seria no português o teu ou a tua. Então sempre no inglês, principalmente para você que está iniciando o processo de aprendizagem, traduza sempre quando você estiver falando de outra pessoa, como dele ou dela. Aí você vai conseguir utilizar corretamente os pronomes his e her. His para as coisas dele, masculino, her para as coisas dela, feminino. Quando você utilizar o your, que seja o seu seja sempre para a pessoa com que você estiver falando. Caso contrário, você frequentemente vai cair no erro de dizer, por exemplo, your costume, sendo a sua fantasia falando de outra pessoa, por exemplo. Então, sempre quando você estiver nesse processo para traduzir e para transformar, use dele e dela, para que você utilize his e her, e deixe o your, o seu, para que você traduza sempre apenas para a pessoa com quem você estiver falando. Diquinha de hoje para você não se perder.
Perfeito, teacher. Deixa novamente as suas redes sociais para quem está ouvindo a gente possa te acompanhar, também tirar as dúvidas e acompanhar todos os conteúdos que tu posta. Ok, então você pode me seguir lá no Instagram, no @english.youcan, que é a minha conta onde tem sempre vídeos, explicações e pensamentos para você acompanhar. Se você não conseguir escrever, entra lá no meu perfil pessoal, que é o @renandexata. Lá você vai encontrar o link para a minha conta profissional para acompanhar todos os conteúdos semanais que estão lá. Perfeito, teacher. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. See you, bye bye. Lembrando você que a gente segue até a meia-noite. Daqui a pouquinho o Felipe Gabriel assume aqui o comando dos microfones da Rádio Cidade em Dia. Você fica agora então com o programa Boa Noite Cidade. Obrigada pela sua companhia. E a gente se vê de novo amanhã aqui nesse mesmo horário. Tchau, tchau. O programa atual de hoje chegou ao fim.